Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui diariamente estudamos a terceira obra básica do Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, a doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Muito bem. Vamos então, estamos no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, na parte última do capítulo, que trata das instruções dos espíritos. Estamos aqui no item 22. O item 22 tem um título bem interessante. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Se fosse um homem de bem, teria morrido. É uma mensagem do espírito Fenelon, recebida em Sens, em 1861. E nos diz então o espírito Fenelon o seguinte, nessa mensagem, que, repito, tem o título de Se fosse um homem de bem, teria morrido. Diz ele: Dizeis frequentemente, falando de um homem mau que escapa de um perigo. Um homem mau está lá passando por um perigo. Muitas pessoas olham e dizem: se fosse um homem de bem, teria morrido. O homem mau só passou pelo perigo e seguiu. Tá vendo? Esse foi um homem mau, mas se fosse um homem de bem, tinha morrido. Pois bem, dizendo isso, estais com a verdade, porque efetivamente ocorre que muitas vezes Deus dá a um espírito jovem, ou seja, imaturo, não é? Ainda nos caminhos do progresso, uma prova mais longa, com mais tempo aqui na Terra. Uma prova mais longa que é um bom, que é um espírito de melhores condições morais, que receberá em recompensa do seu mérito o favor de que a sua prova seja tão curta quanto possível. Sim, estamos encarnados para provas e expiações. Na medida em que nos esforçamos, não temos isso na justiça comum? O prisioneiro recebe um salvo-conduto, é uma liberdade condicional. E muitas vezes, então, não, já cumpriu tudo, não precisa mais aí ficar. Aqueles que ainda estão, vamos colocar que ainda estamos mais um pouco atrasadinhos, ficamos aqui mais tempo, numa vida mais longa. E muitas pessoas acham assim, ai, que maravilha, é porque a gente esquece, graças a Deus, né, como é no mundo espiritual. Assim, pois, quando vos servis deste axioma, não duvideis que blasfemais. Quando vos servir desse axioma, não é? Se fosse um homem de bem, teria morrido. Blasfemais no sentido de que ele é dito como se fosse assim, puxa, bom é ficar aqui. Né? Se fosse um homem de bem, tinha morrido. Tá vendo? Esse homem mau ficou aqui. Ruim é morrer. Né? Não é porque a gente, quando estamos encarnados, estamos nesse corpo materializado que chama aos nossos instintos, os instintos de sobrevivência, porque é importante que aqui fiquemos para passarmos pelas nossas provas e expiações. Mas como espíritas, conhecedores, né, da verdade da nossa vida espiritual, nós sabemos que aqui é um plano de provas e expiações e que Deus pode nos libertar antes da hora dessa existência sofrida que é estarmos encarnados neste mundo de provas e expiações, e isto virá por mérito, não é? E aqueles que ficam às vezes mais tempo, e aí não vamos pensar, morreu cedo, foi mérito, morreu muito idoso, esse devia muito. Não vamos ser simplistas a esse ponto, não é? Também podemos pedir uma vida longa, mesmo que pudéssemos sair mais cedo para ajudar mais tempo aqueles que aqui estão, direto ou indiretamente. Então, sempre estamos vendo aqui que essa é a realidade. Aqui, na encarnação, é um momento da nossa vida imortal
que muito nos exige, porque temos que enfrentar as nossas sombras, temos que enfrentar as tentações que vêm exatamente de encontro às nossas fraquezas, e tudo isso é muito desgastante. Na medida em que estamos nos saindo muito bem, Deus pode nos dar como prêmio retirar-nos antes. E temos um belo caso sobre isso, que é o caso do irmão de Chico Xavier, o José, não é? É um caso já bem conhecido, mas como ilustração é sempre válido. Ele, num determinado momento, inclusive o pai de Chico Xavier ficou muito sentido, porque via que os espíritos poderiam ajudar, mas qual foi a ajuda que o irmão de Chico Xavier recebeu, a começar com um quadro de demência? Ele desencarnou. Ele desencarnou porque aquele quadro de demência iria arrastá-lo em anos de sofrimento. E como ele tinha se dedicado muito às tarefas beneméritas junto a Chico Xavier, às tarefas de caridade, por bastante tempo, então a espiritualidade se reuniu e resolveu libertá-lo, porque aquela demência tinha raízes no organismo físico e não seria possível liberá-lo da demência naquele corpo que ele habitava, né? Naquela encarnação. Então, houve esse processo da desencarnação por mérito, para livrá-lo daquela expiação da qual ele já tinha conseguido se quitar através do amor. Não precisava ser mais, então, pela dor. E aí, nosso Allan Kardec continua nos dizendo assim: se morre um homem de bem, ou já... essas letrinhas pequenas. Se morre um homem de bem, cuja casa ao lado seja de um homem mau, morre um homem de bem, vizinho de um homem mau, apressai-vos em dizer, gostaria mais que este se fosse, ou seja, o mal. Claro, preferíamos ter como vizinho um homem bom que um homem mau. Temos um homem bom e um homem mau, e quem desencarna é o bom e fica o vizinho, que é um homem mau. E aí dizemos, gostaríamos mais que este se fosse. Estais grandemente errados, porque aquele que parte terminou sua tarefa, e aquele que fica talvez nem a começou. Por que quereríeis, pois, que o mal não tivesse tempo de a acabar, e que o outro permanecesse preso à gleba terrestre? Gleba, né? Terra de cultivo, terra de trabalho. Então, ficar aqui naquele esforço quando ele já tinha mérito para ir embora. No entanto, aquele outro estava ali com todo um trabalho a ser feito e precisava de quê? De tempo. Tempo aqui na encarnação. Então, ele pergunta, por que quererias? E eu falei que foi Allan Kardec. Já estão aí dizendo, Allan Kardec, a mensagem é de Fénelon, a mensagem é de Fénelon. É verdade, quem está nos dizendo é Fénelon, não é Kardec. Então, nos pergunta Fénelon, por que quererias, pois, que o mal não tivesse tempo de a acabar, ou seja, a sua tarefa que veio fazer na sua encarnação, e que o outro permanecesse preso à gleba terrestre? Que diríeis de um prisioneiro que tivesse cumprido sua pena e que se retivesse na prisão enquanto que se desse liberdade àquele que a ela não tinha direito, né? Então, que diríeis de um prisioneiro que tivesse cumprido a sua pena e ficasse na prisão? Injusto, não é? Se cumpriu a pena, deve ser libertado. Enquanto que se desse a liberdade àquele que a liberdade não tinha direito, precisava era ficar preso. Mesma forma, né? Quanto mais tempo ficamos na carne, mais tempo temos de nos melhorar. Aqueles que já fizeram a melhoria que estava prevista para aquele tempo reencarnatório, já está prevista, já está lá. Por mérito, pode ser retirado antes. Quer dizer que vai? Não. Quer dizer que pode ser. E isso depende da vontade de Deus, não nossa.
sabendo, pois, diz Fénelon, que a verdadeira liberdade está na libertação dos laços do corpo e que, enquanto estiverdes sobre a terra, estais em cativeiro. Sim, estamos aqui aprisionados neste corpo denso, com uma tarefa muito importante para realizar enquanto aqui estivermos, que é a nossa melhoria moral. Para isso, estamos inseridos em vários contextos familiares, profissionais, sociais, e tudo isto tem esse grande objetivo de nos tornando pessoas melhores. Ajudamos também o planeta a se tornar uma humanidade melhor. Ajudamos no planeta que a humanidade se torne melhor. E também a humanidade se tornando melhor, o planeta vai poder ascender na escala dos mundos, não é? Vejamos que é um efeito cascata, mas começa aqui, em nós. Fénelon continua: habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender. E muitas vezes, como nós estamos vendo uma vida imortal aqui no espaçozinho de uma encarnação, a gente está vendo o quê? A vida pelo buraco da fechadura. O que a gente vê pelo buraco da fechadura? Algo muito limitado do que está do outro lado. Assim também é quando tentamos avaliar uma existência espiritual pela vida encarnada. Muito pouco, não é? Não devia ter desencarnado assim, devia ter desencarnado assado. O que nós podemos dizer sobre isso? O que nós sabemos para poder dizer alguma coisa sobre isso? Isso foi uma injustiça. Deus foi muito injusto. Oi? Deus foi o quê? Não, né? Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender. E crede que Deus é justo em todas as coisas. E frequentemente o que vos parece um mal é um bem. Mas vossas faculdades são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa aos vossos sentidos obtusos. Aquela visão fechada. Fechada aonde? Vemos o quê? Aqui essa materialidade, aqui o espaço da nossa encarnação. Então não temos condições realmente de ajuizar com grande proveito no que tange a vida espiritual de cada um de nós, né? Podemos ajuizar sobre a nossa, porque até porque é o nosso livre-arbítrio que vai ser o fiel da nossa própria balança. Agora, com relação à vida do outro, se fizermos perguntas a nós mesmos se o que está acontecendo é justo ou não, vamos ouvir. Agora, temos que ter humildade suficiente para ouvir, não é? Já ouvimos uma vez uma pessoa dizer que ela jamais tinha participado de qualquer situação mais bárbara da humanidade. Imagina o que ela estava fazendo na Terra, não é? Pessoa que se considerava assim, né? Não, agora poderia ser o que fosse, mas que no passado da humanidade, que ela não fez nada de errado e que ela não estava em nenhum grupo, não é? Vamos pensar se fica complicado, e até porque isto não nos denigre. Estávamos lá no passado fazendo o que a humanidade do passado tinha condições de fazer, ainda movidos pela ignorância, ainda movidos pelas paixões. Mas hoje nós não temos apenas 2000 anos de evangelho, nós já temos quase 200 anos, daqui a pouco, mais umas poucas décadas, fazemos 200 anos de doutrina espírita, né? Então, estamos já muito mais bem aparelhados, tanto que a humanidade está neste avanço tecnológico, e também não só isto, mas o avanço no entendimento das questões emocionais, das questões psíquicas, das questões ambientais, das questões de dignidade humana. Quantos avanços não temos tido? Agora estamos lá ainda no ensaio e erro, estamos crescendo e estamos
Estamos muito melhor do que estávamos há 2000 anos, não é? E assim vamos galgando os nossos degraus. Mas ainda os nossos sentidos são sim obtusos, porque ainda estamos, não é, no grau na ordem dos espíritos imperfeitos. O que nos parece é um mal, é um bem, e a gente dificilmente vai achar a morte um bem. A morte para nós ainda é um mal. A não ser que a pessoa esteja sofrendo muito, e a gente fala assim, ai, descansa. Ai, que Deus o leve, o abençoe, né? Para que não fique aqui sofrendo. Então, a gente até tolera a morte se a pessoa estiver sofrendo muito, né? Porque, como nós estamos aqui, né, sentimos que aqui é lugar legal, né? Sim, aqui é o lugar legal para trabalharmos o que viemos fazer. E temos uma grande tarefa ainda pela frente, não é? Esforçai-vos, nos diz Fénelon, por sair pelo pensamento, claro, pelo pensamento. Vamos sair pelo pensamento da nossa esfera estreita, que é essa esfera da matéria. Vamos procurar ver além a nossa vida espiritual, que é imortal, e que aqui é só um pedacinho. Então, esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa esfera estreita, e à medida que vos elevardes, a importância da vida material diminuirá aos vossos olhos, porque ela não se vos apresentará senão como um incidente, ou seja, alguma coisa que precisa acontecer, ok? Na duração infinita da vossa existência, porque somos imortais como espíritos, da vossa existência espiritual, a única existência verdadeira. Ou seja, a existência espiritual é a única verdadeira. A material, ela até acontece, porque a gente precisa progredir. Mas está lá no Livro dos Espíritos que poderíamos não reencarnar e continuaríamos existindo como filhos de Deus. Deus poderia criar um outro sistema de depuração, criou este, mas está aí, em um determinado momento, não precisaremos mais reencarnar, mas a nossa existência verdadeira é no plano espiritual como espíritos imortais. Então, confiamos em Deus, porque Ele é que sabe a hora certa de partirmos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Muita paz a todos.